Boa noite a todas, a todos, especialmente ao torcedor do São Paulo, que está doído, sofrido como todos nós. O sentimento torcedor hoje é o nosso. E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem. Não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência. Mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando, primeiro, o grupo o vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que, nessa semana, eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e, por uma coincidência absoluta, a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela, pelo menos, tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós, nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor. A gente não pode fazer disso algo comum e normal. Bom, só um ponto, tá? Sobre ter o privilégio de ver a imagem. Tem uma recomendação do VAR, tem uma forma como o VAR tem que trabalhar e ponto final, não é privilégio. O VAR, Exatamente. O VAR recomenda aquilo que não é visto no campo. Então, quando ele fala, ela teria o privilégio de ver 5 vezes o mesmo... Não. Se o VAR perguntou para ela, e a gente não viu ainda, ouviu o áudio para ter certeza, mas se o VAR perguntou, você viu o toque na mão? E ela respondeu, sim, eu vi, e para mim estava muito próximo, ou para mim tocou na... Enfim... Se ela falou alguma coisa que ela viu e interpretou... Inúmeros argumentos. Ela pode ter usado um monte de argumento. Se ela viu e argumentou e falou, para mim é isso, ponto. Segundo o protocolo do VAR, o VAR não pode falar, venha aqui para você interpretar melhor. Se o VAR perguntar, você viu tal coisa? E ela falar, vi, e interpreta desse jeito, acabou, assunto encerrado. E talvez tenha sido até essa conversa no pênalti escroto que foi marcado pro São Paulo. Você viu o toque no... Sim, eu vi, ele foi imprudente. Mas você viu que o toque foi no peito e depois subiu? Não, eu vi, mas ele assumiu o risco. Ponto final. Embora eu acho que esse pênalti também foi bizarro. Mas tem muito dirigente, tem muito profissional do futebol que não sabe a regra, que não sabe como é que tá no livro de regulamento, de como que o VAR trabalha e quer cobrar. Não, eu tenho que ter o privilégio. Privilégio é o cacete. Tem que fazer o que tá na regra. O Voaden teve o privilégio de rever o impedimento do Caleri apagado do HD do computador? Teve esse privilégio? Não teve. Então vai pra puta que pariu, cara. Porra, mano. Perfeito. Acabou. Não tem argumento. E aí vem com esse papinho. Porque o destino colocou ela na minha frente. E aí eu parabenizo. Se lascar, mano. O cara fala num tom de Premier League, velho. Pelo amor de Deus. Eu até acho que ela apitou bem São Paulo e Bragantino. Eu até falei antes que
achava que ela era a melhor árbitra do Paulistão pelos jogos. Hoje eu acho que ela cagou em cima do bom trabalho dela. Mas, pô. Eu achei ela muito insegura, principalmente depois do pênalti que ela deu. Porque ali Mas ela até, tava até bem, né? o pênalti. Então, até o pênalti o lance do Gomes, ela tava apitando, tal, e continuou, teve um tempinho. Teve pelo menos quase 20 minutos, mais de 20 minutos de jogo. Depois do segundo pênalti, ela insegura, picotou muito o jogo pro São Paulo em algumas faltas. Os critérios ela usava muito mais pro São Paulo do que pro Palmeiras. Então, eu acho que ela ficou muito insegura depois desse pênalti que ela deu pro São Paulo aí. Então, eu acho que a arbitragem dela tava excelente até esses problemas. Depois ela se perdeu num nível. E assim, eu não vou ser injusto, tá? A galera conhece a forma como eu trabalho. Eu tento ser um pouco justo com a arbitragem, porque a gente é muito injusto com a arbitragem. A gente critica, a gente reclama, mas a gente pega muito bode de árbitro e às vezes não entende o lado dos caras. A Daiane Muniz era a VAR até o ano passado, ela apitava o futebol feminino, sub-20, os caras. Ela geralmente era a VAR da... Como que é o nome daquela mais famosa do momento? Edna, ela era geralmente a VAR. A gente ouvia sempre o áudio, aí tava a Edna falando, ai, Daiane, que não sei o que, era ela. E aí esse Paulistão, ela começou a ir pra campo pra apitar. E foi bem. Começou a apitar, deixar o jogo seguir, indo bem pra caramba. Começaram a dar jogos mais difíceis pra ela, ela começou a ir um pouco bem. Hoje deslanchou a fazer cagada, mano. No momento em que ela se colocou numa situação de muita tensão, eu acho que faz parte. Foi uma merda, mas eu acho que faz parte. O Paulistão tá sendo usado para esses testes, né? Tem aquele árbitro lá que xingou o jogador do Santos, é um árbitro que tá sendo testado no Paulistão. Vitor Gobi, né? Esse Gobi aí. A própria Daiane, a Mariana Nani Batalha. Era a Neuza Bach, que era um assistente número 1 lá do lado do banco de reserva, certo? Eu acho que era. Cara, tem uma roubada de bola do Vitor Roque, que é ela que assina lá sei. A falta. Cara, aquilo não é falta nunca, e o Vitor Roque ia entrar sozinho dentro da área. Você fica maluco, né? Nada. E aí, quer falar do pênalti? Quer, mas e aí, e esse lance aí? Não tinha ninguém do lado do cara. O Vitor Roque ia entrar livre dentro da área, mas é isso, né, mano? Exatamente, mano. Complexo. Então, aqui, ó, Rick, te entendo, mas não pode fazer parte. Não, eu concordo que tá errado. Não tô, tipo, passando pano. Eu tô dizendo que, assim, o Paulistão foi usado pra oficina de árbitros. Faz parte a gente ver esses erros. Porque se você tá colocando muito árbitro novo pra ser testado, vai acontecer, mano. Vai acontecer. Agora, a questão é... Porque, assim, ela tinha cancha pra essa semifinal? Não sei. Então, eu cheguei a falar assim, naquele corte lá. Eu não arriscaria colocar ela num jogo desse tamanho. Não que ela não mereça, ela tem os méritos dela pra chegar num patamar e ser a escolhida pra apitar um jogo desse tamanho. Mas eu acho que tem caras mais cascudos que eu acho que não apanhariam tanto num pós-jogo, num mesa redonda, nesses programas de mesa redonda. E o que eu acho pros dois jogos da final, eu acho que um vai ser o Klaus e outro vai ser o Candançan. Deve ser. Muito provável, porque eles ficam fora da semi, né? Fica o Gobi e a Daiane. Os e aí dois vai o maiores Klaus e o testes, Candançan. né? Né? Então, mas aí que tá o ponto. Tipo, era muito pesado pra ela, e eu concordo, talvez não fosse a melhor ideia colocar ela e o próprio Gobi, que também tava bem visado, né? Não é questão de ser homem ou mulher, pô, a gente tá falando de árbitros diferentes, jogos diferentes, que já passaram por polêmicas nesse ano. O Gobi aí xingou o jogador, deu uma treta e tudo mais. Deu uma polêmica do caramba. Exato. E tipo... eu acho que a polêmica do Gobi, eu acho que é pior, porque não é relacionado ao que ele apitou, né? É relacionado a respeito com o jogador, tá ligado? E que os dois times se juntaram, né, mano?
Num O clássico. Arboleda falou, o Arboleda falou, não bate lateral não, como é que é? Não pode mandar o cara tomar no... Pô, num clássico, né? Não é Palmeiras e Novo Horizontino. É Sansão, pô, os dois rivais ali se juntaram. Exatamente. Só que aí que tá a questão. Pô, e aí é uma crítica minha a essa organização do Paulistão, que eu acho que foi muito bom. Gostei do regulamento, gostei dos testes de árbitros. Eu acho que, ó, revelamos, o próprio Gobi foi bem, apesar da polêmica. A Daiane, eu ainda acho que ela foi muito bem, foi revelada e tudo mais. Só que, cara, fez a primeira fase, às vezes numa dessa, pô, semifinal, bota os cascudo, e aí depois começa a dar um joguinho de Série A pra cada um deles e tudo mais, e vai crescendo. Esse negócio de premiar árbitro com jogo pesado, porque a competição foi foda, cara, árbitro não pode errar, mano. O árbitro, pô, beleza, a Daiane foi bem durante a fase toda preliminar, a fase de liga. Um jogo que ela vai mal pra cacete, comete um pênalti bizarro, umas polêmicas, ponto. A carreira dela vai pro caralho. Então, pra árbitro não é igual ao jogador, mano. O jogador merece jogar uma final? Não, o árbitro, calma aí, mano. Vai galgando, senão você expõe os caras, né? Tô ficando louco? Não tá não. Não tá não. A gente vai precisar, por exemplo, o Samir, ele tá querendo implementar uma profissionalização tal na arbitragem. E eu acho que assim, do mesmo jeito que é uma reformulação do seu time do coração, uma reformulação na arbitragem pode ser dolorida. Vai sangrar. Dolorida nessa questão de erros e tal. Porque, além de ser dolorida, a gente tem que renovar os árbitros. A gente vai profissionalizar todo mundo? Vai. Só que do mesmo jeito que é uma reformulação no seu time, onde na primeira mão não pode dar resultado, na arbitragem pode acontecer um caos e tem que segurar essa bronca, né, mano? E vai ter que segurar essa bronca, né, mano?